de linguagem de programação, né? Eu irei aqui compartilhar agora os meus slides, certo? Nós vamos fazer uma boa aula agora só de apresentação para não ficar dúvidas em relação... Deixa eu ver aqui sim. Bem, aqui diz que eu estou compartilhando. Vocês estão vendo aqui um slide mexendo aqui agora? Eu acredito que sim. Nosso amigo Roberto Coutinho, Vinícius, né? Todo mundo aqui dizendo que sim, né? Ok? Bem, linguagem de programação, certo? O que são? O que fazem? Onde vivem? Vivem na cabeça das pessoas, né? Ok? Mas vamos começar aqui, gente, falando, introduzindo a disciplina, para a gente falar um pouco da nossa metodologia, como é que a gente vai aplicar, né? E também quero pedir a opinião de vocês, tal, para a gente chegar a um consenso de como construir essa disciplina, ok? Contextualizando, eu ministrei essa disciplina. Fernando Cavalcante está pedindo para entrar. 15 pessoas, né? Eu ministrei essa disciplina semestre passado. Nós começamos a disciplina, fomos presencialmente até... Eu nem me lembro mais qual foi o dia que a gente foi impedido de continuar, né? Pela pandemia. Mas tivemos uma parte introdutória e logo em seguida tivemos aí que nos adaptar ao ensino remoto, ok? Eu produzi algum material que eu pretendo reutilizar, mas vou falar aqui no contexto aqui, né? A experiência em si, gente, eu estava com 3 disciplinas, compiladores, computação paralela, linguagem de programação, ok? A gente tem que falar também não só das coisas positivas, né? Tem que falar das coisas negativas, até para que aqui nesse contexto a gente consiga construir uma versão melhor da disciplina, né? Eu não gostei muito do resultado de como caminhou a questão de linguagem de programação, ok? Por que o senhor não gostou, professor? Olha, é difícil explicar. Eu acho que o problema da linguagem de programação é porque era muita gente, certo? Eram, se eu não me engano, 60 alunos matriculados. Então, esses 60 alunos, gente, para a gente conseguir fazer alguma coisa mais dinâmica, mais, como é que diz? Qual é a palavra? Mais até descontraída, com 60 alunos, às vezes, na sala de aula presencial, a gente consegue, né? Divide lá, faz uma roda, né? Bota uns exercícios para fazer, mas remotamente não deu muito certo, ok? Então, desses 60, eu perdi metade aí, eu não consegui reter a atenção desse pessoal aí. E no final, alguns continuaram, mas foi uma coisa assim, se teve, sei lá, eu posso até querer, mas se teve 10 aprovados, foi muito, ok? Aí você diz, professor de 60, só 10, então a cadeira foi muito difícil. Eu não sei se foi muito difícil, eu acho que eu não sei explicar por que não deu certo, gente. As outras cadeiras, que foram compiladores e computação paralela, tinha bem menos gente. Então, aí eu não sei, deu, e também eu acho que no currículo, essas cadeiras compiladores e computação paralela, elas estão mais adiante. Então, talvez os alunos tinham um pouco mais de maturidade, certo? Talvez, né? Agora, não sei, talvez eu tenha ministrado melhor compiladores, computação paralela. Eu também acho que é o caso, porque eu já tinha ministrado antes, já tinha um esquema mais estruturado, mas LIP não deu certo. Não deu certo mesmo. Então, vocês saibam ter esse contexto, tanto que das pessoas, daquelas 60 pessoas, né, uns 10 passaram,
os 50 que não fizeram, eu acho que não tem ninguém aqui, certo? Então, talvez se você for conversar com eles, pessoal, fica a noção de que não foi uma experiência muito boa, certo? E eu assino embaixo, eu também acho que Palip não deu muito certo, não, ok? Então, nós vamos tentar, nós vamos conseguir, eu acredito que eu gostei porque são 22 alunos, então eu vou propor a gente fazer uma coisa mais dinâmica, com mais interação, certo? E eu acredito que nós vamos ter um resultado melhor, ok? Certo? Então, dentro desse contexto de linguagem de programação, certo? Eu sou o professor João Marcelo, ok? Vocês têm o Slack aí para conversar comigo. Opa! Felipe Nobre está pedindo. Olha, 16 pessoas, né? Ok? Sim, professor João Marcelo, né? Aqui está o meu e-mail para contato, tá? Mas vocês têm aqui o Slack, podem entrar em contato comigo no boa, certo? Tem esse site aí que eu vou juntando o material da disciplina, certo? É N mesmo, não é C, certo? Esse site, eu vou até aqui já abrir e puxar aqui para vocês verem. Puxar aqui para a tela que eu estou compartilhando. Deixa eu ver se eu só arrastar, ela vem. Eu acho que surgiu aí, né? Vamos ver. Slide e site, né? Vindo aqui, disciplina. Estará aqui o esquema de linguagem de programação, certo? Mas voltando aqui para o slide, gente. Voltando aqui, certo? Então, sou eu. Lá no site tem um pouco mais de informação sobre isso, se você tiver curiosidade, né? Não tem muita coisa interessante para saber mesmo. Ok? Não tem uma história de vida rica como o professor Vladimir, o professor Alberto, né? Que já viajaram o mundo, né? Mas olha aqui, gente. Vamos começar, tentando falar de assunto, discutir a questão das aulas. Ok? Como é que eu tinha feito no semestre passado, que eu acho que não deu muito certo. Certo? Eu tinha feito o seguinte: eram 2 aulas da semana, como nós temos agora, e eu tinha feito uma aula para um conteúdo gravado, em que eu botava um vídeo ou dois, ok? E a outra aula para tirar dúvidas, certo? E é até o esquema que eu reaproveitei aqui, eu estou falando, esse esquema seria como isso aqui, certo? Esse esquema que eu estou falando de metodologia fala justamente disso daí. Qual foi o problema que eu vi nesse mês passado? A aula tirar dúvidas, com o tempo, ninguém aparecia. Certo? Ficou totalmente esvaziada. As pessoas não apareciam, porque vocês vão ver que eu cobro a presença pelas atividades que eu passo. Aí o que era na cabeça do aluno? Eu não vou aparecer, vou fazer atividade. Aí chegava no prazo final de entregar a atividade, o cara ia começar a fazer cheio de dúvidas, certo? Aí sim é que ele ia atrás. Só que ele não ia atrás de tirar dúvidas na aula, tirar dúvidas. Ele ia tentar tirar dúvidas no Slack. Textualmente, tudo mais. Aí tinha aluno que vinha lá de madrugada, porque o cara resolveu fazer de madrugada, tentar tirar dúvidas. Só que de madrugada eu estou dormindo, né? Começava a ficar uma coisa um pouco não funcional. Simplesmente não funcionou, certo? E algumas coisas que eu considerava assuntos básicos ficaram, assim, umas coisas altamente complexas que os alunos não conseguiam resolver. Batia o desespero. Gente, meu Deus do céu. Então, eu vou propor aqui como é que diz? Uma metodologia diferente, certo? Essa metodologia diferente, eu já estou, com certeza, vai dar. Eu estou utilizando a outra disciplina que eu estou ministrando, que é a programação de scripts. Lá, eu tenho confiança que vai dar certo, porque eu já fiz daquela maneira, desta maneira, em sala de aula.
certo? Então, eu vou aplicar uma coisa que eu já comprovei em sala de aula, eu vou tentar aplicar lá no remoto. Aqui, o que é que eu vou tentar fazer? Diferente do semestre passado, porque não deu certo, né? Então, a gente tem que tentar melhorar. Eu vou reaproveitar os vídeos, né? Os vídeos vão continuar, né? Eu vou ter que fazer novos vídeos para o conteúdo inicial, porque, afinal de contas, eu tinha dado presencialmente no começo do semestre passado, certo? Eu vou fazer novos vídeos, vou colocar, certo? E esses vídeos, gente, eu colocaria na terça-feira, né? Então, na terça-feira, você teria um vídeo para assistir, certo? Aí, o que é que a gente faria na quarta-feira? Em geral, a quarta-feira seria simplesmente para tirar dúvidas dos exercícios que eu ia botar para vocês fazerem em casa. Como eu notei que teve um problema muito grande, muita gente sem nem saber fazer os exercícios, assim, uma coisa muito não foi muito satisfatória, eu pretendo fazer de uma maneira diferente. Como é que seria dessa maneira diferente, gente? Na quarta-feira, também não é valendo presença, é valendo pontuação extra, certo? Vocês, quem quiser tal, se apresentar quarta-feira, tendo visto os vídeos, ou tendo vídeos, ou tendo, opa, lido o capítulo do livro, certo? Lido, em teoria tem a biblioteca, mas a biblioteca vocês não podem ir, mas não se preocupe, depois no Slack lá a gente conversa, certo? Lendo o conteúdo de alguma forma, na quarta-feira, nós vamos escolher um exercício daqui, dependendo do capítulo que a gente vai fazendo, e nós vamos fazer esse exercício. Certo? E todo mundo faz e todo mundo entrega durante a sala de aula. Certo? Então, esse exercício na quarta-feira vale nota como pontuação extra. Ok? Em geral, nos primeiros capítulos são meio chatos, porque é muita teoria. Não tem muito o que fazer. Então, talvez esse esquema no começo fique, professor, é muito chato, tal, não tem muito o que fazer. Mas tudo bem, nós estamos voltando de um semestre que mal acabou, vamos começar da maneira light, né? Mas lá mais para frente, no capítulo do livro, ele começa a adotar o seguinte esquema. Ele bota uma versão fácil da questão, né? E depois bota o difícil. Então, provavelmente, a gente faz a fácil na sala de aula, mas a difícil é derivada dessa fácil. Aí eu boto para vocês fazerem em casa essa difícil. Ok? Então, o exercício em sala de aula seria a questão fácil, né? Ok? E a difícil? Vamos voltar para explicar algo depois, né? Ok? Então, isso eu chamo de exercício. Sala de aula quarta-feira. Então, eu acredito que com isso aí vai ter uma interação melhor entre a gente. Né? Eu poderia, professor, o senhor poderia. Eu tenho os slides prontos, tenho um conteúdo já estudado, eu poderia fazer 2 aulas síncronas, na terça e na quarta, ok? Mas o que eu notei é que a aula síncrona, pelo menos lá também, lá na aula passada, as pessoas também ou vão e ficam caladas, ou não vão. Então, se for para ir para ficar calado, eu acredito que é melhor gravar, né? Pelo menos economiza a banda da internet e tudo mais. Ok? Então, vocês vão ter algum material para estudar. Certo? E vão ter até tempo para estudar. E na terça-feira eu não vou cobrar aqui. Então, você tem 2 horas na terça-feira para consumir o conteúdo. Certo? Na quarta, a gente vai resolver o exercício. Professor, não consegui fazer o exercício durante a quarta. Perdeu o ponto extra. Parta para a atividade. Vou mostrar aqui. Certo, Fernando? Vou mostrar aqui depois certo? Professor, então o senhor só vai seguir o livro, não vai. Olha, gente, eu vou seguir o livro, certo? Eu acho importante seguir. Eu gosto de fazer a disciplina tendo material livre
para ser estudado. Aí você, professor, por que você não bota mais experiência da sua vida, de suas histórias? Olha, eu gosto de preparar vocês, acaso depois, quando estejam no mercado, né? Ou em qualquer outra aventura que vocês tenham fazendo na sua vida, vocês consigam, por conta própria, adquirir conhecimento, né? Nosso objetivo maior no ensino superior é criar uma pessoa com autonomia, né? Então, nós vamos pegar um momento em que existe um livro e com minha ajuda e com a ajuda de vocês, nós vamos estudar esse livro. Pronto. Você, quando tiver no mercado alguma coisa, que tiver outro livro, na nossa área talvez não tenha tanto livro, mas tiver que estudar com certificação, tiver que aprender um grande corpo de conhecimento novo. Por exemplo, muita gente está lá no mercado, estava feliz, estava tranquilo no mercado, fazendo suas aplicações em Java, sei lá o quê, blá, 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 blá. Ei, chegou agora um conhecimento novo. O cara tem que saber machine learning. Né? Tem que saber. Por quê? Porque todo mundo. Ah, o senhorzinho da bodega da esquina quer fazer um sistema, ele quer que tenha esse machine learning. Então, você, profissional que já está no mercado, tem que ter autonomia de pegar um material, né, de machine learning, aprender e começar a implementar sistemas, colocar esse conhecimento na tua área. Né? Infelizmente, a nossa área, para quem não gosta, é ruim, né? Mas para quem gosta do desafio, é a realidade, né? Você, professor, tem que estar constantemente lendo, estudando? Tem, gente. Né? Não é como outras áreas, um braço. Como é que você ingesta um braço? Lá em 1950, os caras ingessavam braço do jeito, praticamente deve ser a mesma coisa, né? Hoje deve ter um remédiozinho para o cara sentir menos dor e tal, certo? Mas, provavelmente que até os egípcios já engessavam ou prendiam o braço. Então, outras áreas, como tem um limite físico, demoram, né? Mas aqui não, nós temos que ter a capacidade de ler ou um livro, ou um tutorial e aprender conhecimento e utilizar. Então, por isso eu gosto de fazer essa disciplina nesse esquema, ok? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o fato de ter uns exercícios a gente fazer na quarta, né? E algum desses exercícios a gente pode colocar exercício de programação, né? Então, eu acho que fica uma coisa mais dinâmica, ok? Aí, as presenças, gente, as frequências, elas são dadas pelas atividades, que eu vou falar adiante. Então, pessoal, professor, o senhor conseguiu o livro. Tem um livro. Gosto de ler. Sei ler, né? Estou dizendo que tem gente que não sabe, mas tudo bem. Sei ler. Gosto de ler. Quero ler o livro. Fazer as atividades e mandar para o senhor. Não precisa nem aparecer mais aqui, não. Fica a sua autonomia. Certo? Fica a sua autonomia. Certo? Então, se você fez a atividade da semana, você só vai ficar mandando a atividade ou dando presença. Ok? Autonomia. Professor, eu estou viajando o mundo e tal. Bem, você não deve estar viajando o mundo por causa da pandemia, mas, sei lá, está na sua cidade distante, só tem internet durante o dia, ou durante a noite, não sei. Qualquer coisa que seja seu problema. Está resolvido o seu problema. Certo? Você vai dar um jeito, vamos falar depois no Slack, como conseguir o livro, certo? E faz as atividades e manda garantida a sua presença. Não vai ter essa questão, certo? Ok? Eu gosto disso aí porque fica aquela coisa. Não quero assistir aula, quero só estudar e aprender. Tá bom, meu filho. Você consegue fazer isso, já está nesse nível. Não vou ficar enchendo seu saco. Okay? Mas lembre, isso é porque nós estamos no esquema remoto. Né? E a lei, a universidade me permite fazer isso legalmente. Depois, um dia, quando a gente tiver vacina, tudo, e retornar, ok? Aí muda. Mas aí vocês já vão ter avançado, não vão estar mais nem. Muitos vão ter até somar, né? Ok? Então, esse é o esquema que eu estou. Lá na página, ainda está o esquema antigo, né? Que eu simplesmente copiei. Mas eu faço essa proposta de fazer essa mudança. Ok? Deixa eu só falar da
um pouco mais aqui da avaliação, eu abro até um espaço aí para alguém comentar alguma coisa, se alguém quiser sugerir alguma coisa e tudo mais, né? Mas, ó, gente, tá aqui o link do Slack, né? 18 pessoas entrar aqui, eu acho 18 entrar lá no Slack, né? Nós vamos usar porque está sempre online, não tem problema, tal, não tem grilo de comunicação, ok? Aí, as avaliações, né? Também avaliações não tem mistério. São 4 notas, certo? Aqui eu faço 3 avaliações, que são 3 conjuntos de atividades para você fazer em casa, valendo de 0 a 10, certo? Os exercícios que a gente for fazer na quarta são pontuação extra, certo? Ah, professor, eu fiz as atividades, tirei 10, ainda fiz a pontuação extra. Minha nota fica 15? Não, não fica 15, não fica 14, fica no máximo 10. Ok? E lá no final, certo? Em geral, é mais para quem estiver precisando mesmo, a pessoa, sei lá, não conseguiu acompanhar no começo, fez umas atividades não muito boas, certo? A nota está baixa. Aí tem um trabalho de implementação, que é como se fosse um final, certo? Como se fosse, né? E a média das 3 maiores notas, certo? Acima de 5 eu proponho quem já tem aprovado e quem tiver, reprova. Eu só tirei 10 e 10 nas atividades, certo? Posso nunca mais passei a não fazer mais nada? Lembre-se que como é que é? A atividade vai ali. Cadê? Frequência também, né? Então, se você tem 10, ficou com 6 e pouco, em teoria está aprovado por nota, tá? Mas você tem que continuar mandando para garantir pelo menos a presença, né? Porque aí, senão, eu não vou dar presença, ok? Então, tá entendido isso aí, gente? É fácil, você pode se matar de estudar no começo, tirar boas notas no começo e depois só fazer o básico, tem que enviar alguma coisa, não pode enviar o documento em branco, ok? Ou pelo menos fica mais tranquilo para passar com a nota boa, quem se importa com isso, né? Às vezes a pessoa não só quer passar, também fica a seu critério, ok? Tudo bem? As atividades, elas são um conjunto de atividades em que toda semana ou vai ter uma atividade escrita ou um códigozinho para ser entregue. Vamos já explicar aqui como é que é essa entrega, ok? Eu vou usar sempre exercício do livro. Sempre não. Né? Às vezes professor, eu não entendi o início. Não vamos ter provas, só atividade só. Não vai ter prova de marcar aqui para todo mundo fazer a prova. Não. Você vai poder mandar as suas atividades. Eu não sei se você entrou. 10 horas você já estava aqui, né, Vinícius? Mas está aqui. As avaliações são atividades. Ok? Então, toda semana tem uma atividade escrita ou código que você deve entregar. Certo? São exercícios do livro, na sua maior parte, mas posso pegar de algum canto para não ficar repetindo o que eu fiz semestre passado. Mas, em geral, são variações do que está lá no livro. Quem foi que levantou a mão? Alguém levantou a mão? Carlos Eduardo, eu abro espaço se você quiser falar no microfone. Tem uma mão aqui levantada aqui do lado do Carlos Eduardo. Apertou sem querer. Ok, cara. Ok. Certo? Aí, gente, é o seguinte. Eu vou explicar que você vai ter que ser entregado num repositório que vocês vão criar. Certo? Eu vou explicar daqui a pouco como é que você cria o repositório e tudo.
Aí, olha só, a seguinte sequência. Certo? Eu vi como o colega fez, e depois minha versão é uma admissão de cola, de plágio. Certo? A atividade será eliminada. Porque é tudo individual. Certo? Eu acho que muita gente desistiu no semestre passado. Eu passei a primeira atividade, eu fui corrigir. Tava um monte de coisa igual. Um monte de coisa igual. Mas igual, assim, igual. Rapaz, que isso? Eu fui falar, não, professor, eu moro com ciclano. Não, professor, fulano é meu namorado. Outro disse, professor, eu moro com ciclano. A gente fez junto. E aí, como é que a gente faz? Eu disse, a gente não faz, zero. Isso aqui que eu mostrei para vocês lá, para vocês eu tinha mostrado lá. Certo? Aí eu acho que algumas pessoas, ao zerarem a primeira atividade, ficaram tristes e desistiram. Né? Então, não vamos fazer isso. Estamos aqui, um grupo mais seleto, 22, vamos fazer? Tem que fazer, certo? Tem os pontos extras, então, eu acho assim, tem o trabalho de implementação, então não tá aquele desespero por nota, não tá, entendeu? Então não precisa, tem que fazer, professor, tentei fazer e não está certo, não consegui tudo, mas mande, eu irei corrigir. Não vai ficar com 10, vai ficar com 8, fica com 7, ok? Vamos ser sinceros, né? Porque se quer esse negócio copiando, enfim, né? Se sua cara metade aí, se outra pessoa morrer é uma coisa muito sarcástica. Sarcástica, é muito cruel. Mas se a pessoa se mudar, a pessoa, sei lá, okay, você não vai fazer mal o curso, não vai terminar, eu tenho que ter autonomia, gente. Né? Então é importante ler a descrição das questões. E quando eu for pedir questão de implementação, gente, se eu disser, olha, esse teu programinha tem que ler um arquivo tal, você veja lá esse arquivozinho, tal, tem que imprimir saída tal. Você tenha cuidado de fazer semelhante. Eu sempre boto na atividade que eu estou pedindo tal. Tem esse cuidado, né? Ok? Então você tem que fazer de uma maneira que fique o mais parecido possível. Ah, professor, tem que ser idêntico, tal, eu vou gastar um tempão criando essa. Calma, né? O importante é ter informação, certo? Aí outra coisa, eu vou mudar em relação a esse mês passado, né? Eu quero que a parte, quando seja atividade escrita, né, seja entregue em PDF, ok? Se mês passado eu permiti que a pessoa fizesse no caderno e digitalizasse e mandasse para o PVS, eu não vou aceitar mais. O código, várias linguagens, não me pedir código em várias linguagens, viu? Linguagem de programação, vocês vão ter que se virar para aprender um pouquinho básico de várias linguagens. Mas daqui a pouco a gente discute um pouco mais, viu? Né? Mas é o seguinte, por que eu não vou aceitar mais digitalização? Algumas pessoas mandavam digitalizar do caderno, bonitinho, as colunazinhas, você lia assim, rapaz, perfeito isso aqui. Às vezes a pessoa errava a questão, você dava até pena de tirar ponto. Você está tão bem escrito. Mas tinha umas pessoas, gente, que sinceramente, certo? Não dava certo, não. Certo? Não dava certo. Certo? Assim, umas coisas borradas, umas letras. Eu até entendo, porque, vamos ser sinceros, né? Hoje em dia a criança já começa a usar celular cedo, já vai para o computador. Então, às vezes, talvez não tenha aquele momento de caligrafia quantia, né? Lá tinha umas coisas que ficavam as letras absurdas, certo? Eu não entendia nada, meu Deus, o cara pode até ter feito certo, não estou entendendo aquilo. Então, nós vamos fazer escrito. Aí, professor, pode ser onde? Pode ser no Word,
pode ser no LibreOffice, pode ser no LaTeX, pode ser, sabe onde também que é muito bom? Google Docs. O Google Docs você consegue fazer e baixar o PDF. Né? Aí tem que ver o seguinte. Eu pedi para um rapaz que fez digitalizado no caderno, disse, rapaz, coloca isso numa tabela no documento e me envia de novo. Certo? Uma tabela, professor? Sim, uma tabela. Professor, o que é essa tabela? Uma tabela. Você abre lá um documento e fala tabela. É, professor, eu não sei fazer isso não. Aí eu olhei assim. Calma. Talvez o rapaz usou a vida inteira o celular, nunca teve que fazer um documento no Word, no nada na vida, e não sabia o que é uma tabela no editor texto. Certo? Aí esse rapaz foi fazer, olha o que foi que ele fez. Como foi muito mais trabalho. Ele abriu o VS Code e foi fazendo a tabela com os asteriscos, fazendo as barras da tabela, tudo. Aí depois que estava tudo feito no VS Code, ele deu um print screen e colou no documento e mandou o PDF. Eu disse, rapaz, isso aí é muito trabalho. Eu pedi uma tabela, né? Ó, se você for aqui no Docs, né? Você pode criar aqui um documento em branco. Aí o que você faz? Ó? Atividade 00. Atividade 00 de linguagens de programação. Aluno João Marcelo. Né? Pronto. Colocou aqui o nome. Coloque seu nome de verdade, não coloque seu apelido. Você tinha um nome fantasia que você é conhecido aí na internet. Não, bota seu nome de acordo com o que está na presença, né? Aí você pode fazer, ó, questão 1. Aí, sério, ó, onde é que faz a tabela aqui? Ó? Fui falar que sabia falar, mas isso aqui, ó. Colocou a tabela. Professor, tem que desenhar. Novo, olha aí. Novo desenho. Certo? Aí eu posso fazer aqui, ó, uma bolinha. Eu posso fazer aqui outra bolinha. Cadê outra bolinha aqui? Pronto. Já fiz aqui um autômato do meu estado 0 para o meu estado 1, consumindo, deve ter uma caixa de texto aqui, por exemplo, a letra A. Se eu salvar e fechar, está aqui a figura. Ah, professor, mas é chato. Mas nada impede você fazer no caderno, certo? E depois você passa limpo aqui. Aí você vindo aqui, ó, arquivo. Cadê? Fazer o download, ó. Você faz o download de PDF. Não tem mistério. Use isso aqui mesmo. Não vamos inventar, não vamos ter trabalho. Você, sempre que você for ganhar a sua vida, você vai ter que usar um editor de texto. Né? Você vai ter que fazer um relatório de gerência, você vai ter que fazer alguma coisa do tipo. Então, vamos aprender isso aí. O Google é de graça, o LibreOffice é de graça, funciona no Linux, funciona no Windows. Tem o Word, pode fazer no Word, gera o PDF. Professor, eu vou para a acadêmica, eu quero aprender LaTeX. Pode fazer na TEC. Certo? Pode fazer na TEC, usando o Inkscape, pode fazer o que você for. Não tem problema. Ok? Então, só um exemplo aí. A ferramenta aí fica. Aí, onde é que você vai botar isso? Né? Ah, só falando. Depois teria um trabalho de implementação lá para o final, que eu pego alguns exercícios lá no final da disciplina. Quem tiver precisando, pega alguns exercícios de programação mais complicados e passa para o cara fazer. Né? Então, se você
Professor, eu estou com a média ruim, fiz atividades muito ruins, estou chegando no final do semestre, será que ainda dá tempo de eu passar? Tá, vai ter um trabalho aí, ok? Aí, vou falar de bibliografia, certo? Vou falar logo aqui de bibliografia, né, que eu estou aqui. É esse livro aqui, Conceito em Linguagem de Programação, certo? Ele é um texto bom para o nível de graduação. Professor, é um livro que todo mundo usa para linguagem de programação? Não. Ah, o livro que outros, às vezes outros cursos usam, eu esqueci o nome, é um livro bem famoso, que é Estrutura e Implementação de Programas de Computador. Né? Eu acho que é um livro que tem uma base teórica muito forte para a graduação. Ok? Tem outros livros que aprofundam em sistema de tipos, que vão para a parte formal de descrição de linguagem. Eu acho que para a graduação, gente, fica, como é que diz, algo muito, muito carregado. Certo? Esse aqui vai mais descrever a linguagem. Ele está na nona edição, que é a edição que eu tenho. Eu acho que tem a edição mais nova, tem a 10ª edição, tem nos Estados Unidos, tem a 11ª, certo? Mas, vamos usar esse aqui. Tem uma desvantagem? Tem. Qual é a desvantagem? As linguagens estão um pouco ultrapassadas. Ele perde muito tempo falando em linguagem que, às vezes, são linguagens que nem tiveram tanta importância na história e nem vingaram. Né? Por exemplo, ele gosta muito de falar em ADA. ADA, ninguém usa, assim, não é que ninguém usa, né? Nós aqui no Brasil não temos esse costume de usar ADA, né? Tudo. Mas nós estamos aqui para aprender linguagens diferentes, né? Para aprender características que são comuns a toda linguagem. Então, às vezes, é até bom ter uma coisa estranha, né? Porque aí você, por contraste, comparando com o que você já conhece de C, C++, Python, JavaScript, C Sharp, que nós usamos hoje em dia, né? Fica uma coisa mais, como é que diz? Como é que eu posso dizer assim? Quem já aprendeu outra língua, às vezes você vai aprender inglês, é bom que você aprenda inglês e melhora o seu português. Porque você passa a ver por que inglês é diferente do português. Ah, isso é diferente por causa. Então, por comparação, sua cabeça, às vezes, consegue reter os conhecimentos de maneira melhor. Ok? Aí, só dar um pouco de explicação, certo? Voltando aqui ao cadê o site? Aqui, né? Isso aqui eu vou fechar, mas fica a dica de usar o Google Docs, é gratuito, ninguém vai pagar nada, certo? Como é que eu apago isso aqui? Vou apagar isso aqui. Ok? Uh, essa metodologia está antiga, eu ainda vou atualizar o que eu estou propondo agora, avaliação. Aí aqui, gente, tá meio que o programa da disciplina, né? Tem os assuntos, vocês vão ver que são assuntos bem próximos do conteúdo do livro. Eu realmente vou seguir no livro, ok? Fica uma coisa bem formal, bem tranquila, né? E fica tranquilo de seguir. Para cada semana, né, ó, são 2 dias, né, ó, teremos uma atividade equivalente. Se você clicar agora, não tem nada, né, nas atividades 2, 3, porque eu ainda não coloquei. Minha proposta, também para ficar mais fácil, por exemplo, a primeira nota, ela vai ser equivalente à atividade 1 até a atividade 7. Ok? Professor, qual vai ser o prazo? Eu deixava
deixei esse mês passado, por exemplo, são 7 atividades, né? Eu deixava para o final, para a data que eu. Por exemplo, a primeira nota, eu ia passando as atividades e deixar para você entregar tudo no começo de janeiro. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu vou estar aqui no recesso do Ano Novo e Natal e vai ter vindo gente desesperado vindo atrás de tirar tudo da atividade 1. Ok? Aí o cara acaba não fazendo direito, eu acabo não conseguindo tirar dúvida, porque numa mesma aula de tirar dúvida, às vezes tem gente com dúvida da atividade 1, dá 3 atividades, fica uma bagunça. Então, a atividade eu vou reformular, certo? Vai ficar uma coisa factível, algo que dá para fazer numa semana. Ok? Você vai fazer lá na semana, depois da terça, tiver exercício, você tem até a outra terça para fazer a atividade. Certo? E vai ser uma questão do livro. Não vai ser, gente, faça um sistemão grandão, megazord, numa semana. Não. Vai ser algo que você dedicar 1 hora ou 2 por semana, você consiga fazer. E é algo que vai ser uma variação do que foi pedido como exercício. Ok? Então, não vai ser complicadíssimo, né? Então, eu, pelo menos, espero que não seja, né? Que você não se sinta assim. Até o dia 8, eu não tenho vídeos, né? Eu vou gravar esses vídeos e colocar aqui. Então, essa semana 24 e 25 ainda não teria vídeo, porque nós vamos fazer presencialmente a semana. Mas a partir do dia 1 e dia 2 vão ter videozinhos aqui para você assistir. E no dia 2, exercício, a gente se reúne para fazer, né? Dia 8, dia 9, videozinho. Aí, ó. Aí aqui no dia 9 já tem um vídeo, né? Certo? Que esse vídeo foi gravado semestre passado. Ok? Vamos abrir aqui e ver se aparece aqui. Certo? Aí diz, professor, 1 hora e meia. Mas são só os primeiros que são longos. Certo, gente? Porque foi justamente, eu fui fazendo calor, tudo. Depois eu fui tendo bom senso que não adianta fazer um filme de 1 hora e meia. O cara sentar e assistir isso, complica, né? Então, aqui foi inclusive a data que eu gravei, ok? Professor, não gostei, não estou gostando. Eu sugiro que você fala o seguinte, você bota o fone de ouvido, bota o vídeo passando, pega o livro, nós vamos depois falar no Slack, né, como é que vocês adquirem, e ouvindo minha voz, você vai passando o livro e vai adquirindo conteúdo. Ok? Tranquilo, uma boa. Certo? Eu não sei nem se dá, se eu clicar aqui. Bom, tem o mesmo quarto, a mesma sala, só o cabelo diferente aí. Ok? E. Opa! Eu nem tinha lembrado disso aí que eu tinha feito. Enfim. Ok? Vai ter esse vídeo aí para você assistir. Professor, por que o senhor não grava de novo? Gente, eu estou seguindo o baseado do livro. Eu poderia gravar de novo, a mesma coisa, mas, assim, eu acho que seria melhor gastar essa energia tentando fazer os exercícios na segunda aula. Fica mais dinâmico, entendeu? Negócio de, vamos marcar a conferência, tal. Aí dá problema na internet, dá sendo alguma coisa. Eu não sei se. Eu queria tentar fazer com menos sacal possível, certo? Menos, com mais dinâmica, mais interessante, né? Eu estou justamente traumatizado com a versão passada que não deu muito certo, né? Eu quero melhorar e quero que vocês tenham uma experiência melhor, né, gente? Ok? Aí, continuando aqui. Não é ainda, mas se você clicar aqui, atividade 01, certo? Tem aquelas mesma coisa do arquivo, né? Não tem ainda a descrição da atividade, mas tem isso aqui, ó. Vocês vão criar um repositório no GitHub para colocar tanto os PDFs quanto os códigos que eu possa pedir nas questões, nas atividades. E também vão botar os exercícios de sala de aula lá. Ok? Professor, por que o senhor tem que fazer GitHub? Olha, gente, no semestre passado, como é que eu fiz?
eu pedia para o cara enviar via Slack. Só que ficava muito chato eu ir salvando de um por um. E depois de corrigir, ficava muito chato de colocar de volta. Ok? Ficava chato. Trabalhoso para mim. Ok? E para a pessoa também, tem que ir lá, colocar no Slack, arrastar tal. Vamos tentar fazer algo um pouco mais dinâmico. Né? Então, nós vamos criar um repositório no GitHub que tem que ser privado. Hoje o GitHub permite fazer isso. Antes o GitHub não permitia. Eu tinha que usar o Bitbucket, que é todo complicado, cheio de chaves SSH. GitHub não. Nós conseguimos hoje fazer redondinho um repositório privado. O que é um repositório privado? Que só você e o professor vão ter acesso. Ok? Tudo bem? Para evitar a tentação do colega de ficar vendo seu código. Né? O colega pode tentar, né? Pode ficar, como é que diz? O desespero das madrugadas tentando fazer atividade. Não consigo, professor. Fui lá e cometi um pecado. Vi o trabalho do fulano. Né? Ok, para evitar, para não cometer a primeira falha, nós vamos colocar aí um repositório privado. Se seu nome for José Carlos Silva, você cria um repositório José Carlos LIP 2022. Primeiro e segundo nome, sufixo LIP 2022, tudo minúsculo. Né? Não tem mistério. É nele que devem ser colocados os arquivos. Convide o professor, é esse e-mail que me conta do GitHub, já nesse e-mail, para ser colaborador do repositório. Ok? Dentro do repositório, você vai criar uma pastazinha chamada atividades. E dentro dessa pasta, você vai colocar os arquivos de cada atividade. Por exemplo, os arquivos da atividade 1 devem estar na pasta atividades, atividade 1. Ok? Não tem mistério. Professor, eu nunca usei o GitHub. Está na hora de aprender. Né? Tem que aprender. Esse negócio de GitHub, não, eu não sei mexer. Ninguém sabe, não. Né? Ninguém sabe mexer naquilo, não. Você vai usando os comandos e dá certo. Certo? Eu não sei o que é um bench, eu não sei o que é qual é o nome que eles chamam? No issue, eu sei que eu já abri. Mas são as cores muito complicadas. Mas não precisa. Ah, professor, eu sou o mestre do GitHub. Eu sou o cara do GitHub. Não precisa. Você só precisa conseguir subir as cores para lá. Certo? Tem gente aí que é mega desenvolvedor, que sabe Git ADD, Git commit e Git push. Pronto. Se dá um problema, ele chama o técnico da empresa para ajudar. E aí você pode me chamar para ajudar. Certo? Em geral, quando dá problema no GitHub, eu zero tudo e começo de novo. Apago o que está dando problema, boto de novo, tranquilo. Ok? Tranquilo como grilo. Certo? Não tem mistério. O GitHub, se alguém for até GitHub, eu não sei se eu criei. Deixa eu ver aqui. Olha, eu não criei. Eu vou até criar aqui para vocês. No. Como é que eu disse que era o esquema? João Marcelo, LIP 2022. Repositório com exemplos para a disciplina. Vou botar com atividades, né? Para a disciplina Linguagens de Programação 2020.2. Aí, ó, você bota privado, bota um readme, se quiser, isso aí não importa, criar o repositório. Não, criou o repositório.
certo? Como é que eu faço para convidar alguém? Issue, ações, projeto. Como é que a gente convida, né? Eu mandando vocês fazerem, eu nunca fiz isso. Deixa eu ver aqui. Settings do meu repositório. Acesso. Tá pedindo para botar a senha de novo. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Estou aqui no meu repositório, né? Ó. Engrenagemzinha, né? Ó. Não, não foi. Foi onde? Foi. Descrição. Não, não é nessa engrenagem aqui. É nessa outra engrenagem aqui. Gerenciar acesso. Invite a collaborator. Aí você bota. Sai botando o nome, né? Ó. Aqui não vai aparecer porque eu já estou aqui, né? Mas eu acredito. Eu não posso me autoconvidar, mas vocês aí podem colocar meu e-mail e convidar. Pronto. Ok? Tá aqui direitinho, né? Perfeito, uma boa. Pronto. Ribamar já fez, vocês vão fazendo. Ribamar, depois eu vou um pouco vendo, né? Se. Como é que eu posso dizer? Se você. Eu mandei colocar o PDF, né? Aí você pode upload file, escolher um PDF aqui e subir, certo? Criando as pastas. Ou a maneira mais correta, você clona o repositório, cria uma cópia local e vai adicionando, certo? Eu não quero dar essa oportunidade, mas se você, inclusive, quiser fazer as atividades com um arquivo MD, eu também aceitaria, mas, em geral, linguagens. O pessoal não gosta de aprender mais uma linguagem, né? O MD e tal. Ok? Então fica a seu critério. Bota o PDF direitinho. Commit. Bom, linguagem informação. Ok? Entendido aí a questão de como vão ser as aulas, como vão ser as avaliações, como vão ser as entregas, certo? O que mais? Tem mais alguma coisa para falar, de apresentar? Eu acho que vai nunca apresentar a disciplina. A gente vai fazer a atividade sobre o Git ou te manda? Ó, você sobe no Git. Por que eu teria o Git se... Né? Você vai me convidar como colaborador. Então, quando você convidar como colaborador, eu vou ter acesso ao seu Git. Então, você simplesmente coloca a atividade no Git. Pronto, não tem mistério, não. Ok? Não tem grilo. Professor, e como é que eu posso dizer? Como é que é a questão das datas? Ó, tá vendo aqui, ó, eu atualizei o README 1 minuto atrás. Então, se você botar dentro do prazo, eu vou saber, porque você botou no Git. Então, não precisa nem me avisar. Professor, eu coloquei lá. Não. Até no prazo eu vou lá, vejo e vejo se você está. Ok? Não tem mistério. Não dá para você entrar e mudar a data do Git. Fora do prazo, não conta nada. Não conta, não. Até a sua presença vai embora. Entendeu? Não conta, não. Certo? Eu fui tentar na outra disciplina. Vale metade dos pontos, tudo. Não dá certo. Porque o cara vai insistir em fazer tudo no último dia para ganhar só metade dos pontos. Ok? Então, existe uma moleza muito boa de não ter que estar presente nas aulas. Certo? Não tem que estar presente nos vídeos. Não tem nem que assistir os vídeos se não quiser. Você tem que fazer uma atividade. Mas tem que fazer uma atividade por semana. Ok? Então, eu acho isso muito tranquilo. Você tem que dedicar um tempo para fazer. Professor, mas eu preferia dedicar para essa disciplina
só, como é que é? 3 dias por semestre, para fazer tudo de uma vez, no último dia do prazo de cada atividade. Aí eu me dedico 3 dias por semestre. Mas supondo que eu tenha algum problema. Posso falar, não. Né? Não, porque você teve um problema. Qual foi esse problema? Teve outra aula que o menino falou, professor, eu fiquei 2 semanas hospitalizado. Não pude mandar atividade. Então você pega 2 semanas de falta, como ocorreria na aula presencial. Fui atropelado. Lá na aula presencial, você passou um mês o método lhe construindo de volta. Não existe abono de presença, não. Não existe. Certo? Se o cara não foi, falta. Não existe. Então, aqui não fez atividade, falta. Mas, professor, só uma semana, você tem 7 dias da semana para fazer. Certo? O que é que eu sugiro? Assim que a atividade está lá, você começa a fazer. E sabe o que você pode fazer? Eu fiz hoje só uma parte, não consegui. Vai colocando no GitHub. Aí, professor, é que eu fui deixar para subir na segunda-feira à noite. E lá naquela segunda-feira à noite eu fiquei sem internet. Por que você não fez antes? A culpa é do professor? Não é do professor. Entendeu? Então, esse esquema tem muita liberdade. Muita liberdade. Eu estou dizendo aqui, se você quiser, você consegue fazer toda a disciplina sem conversar comigo mais nada. Estou trabalhando, estou sei lá o quê, você não precisa nem conversar comigo, você só vai me mandar uma atividade. Certo? É isso que eu estou dizendo. Ah, professor, uma atividade. Se você perder uma atividade, gente, olha só. Uma atividade seria a presença de uma semana. Ninguém reprova porque faltou uma semana. Ah, professor, mas eu estou com um problema há um mês. Então, meu amigo, você está com problema há um mês. Não dá para acompanhar a disciplina. Não dá. Você passou um mês ausente. Ah, mas não foi culpa minha. Eu também não estou dizendo que foi culpa sua, não. Não estou dizendo que foi culpa sua. Certo? Mas a disciplina existe. A universidade existe. Certo? Não é um sonho, é uma realidade concreta. Então, tem que ter uma frequência de alguma forma e você tem que estar envolvido nisso aí, certo? Então, foi essa maneira que eu achei que dá mais liberdade para você não ficar dependendo muito de conexão de internet, certo? Que é algo que realmente, aí eu concordo, é muito complicado. Às vezes o cara está acessando no 4G, no 3G, certo? Mas mesmo assim, fazer um commit no GitHub não é complicado, é algo que consome pouca banda, entendeu? É muito. O GitHub você consome muito menos banda fazendo um commit de um PDF de alguns kilobytes do que assistindo um vídeo. Os vídeos eu vou colocar no YouTube, tem ferramenta que permite você baixar. Se você quiser baixar os vídeos, tudo que já tem lá para já ficar lá, pode baixar. Eu só não lhe mando o arquivo porque os meus originais que eu tenho aqui são arquivos grandes. 1 GB, 800 MB, eu não vou poder mandar. Mas tem ferramenta aí que você baixa o YouTube. Ok? Então é isso aí, gente. Cumpra os prazos, certo? Em geral, na quarta eu libero a atividade, aí você tem até a terça, ou a outra quarta, vai fazer de quarta em quarta, né? Porque aí dá tempo de você me procurar na segunda ou na terça, se você tiver com alguma dúvida a mais da atividade. Mas, em geral, a atividade ela é uma avaliação do que vai ser feito nos exercícios, né? Mas dá tempo de você me procurar na própria terça, ok? Agora, tipo, tirar dúvida não é fazer atividade para você. Certo? Teve gente esse mês passado que eu expliquei 15 vezes a questão, a pessoa não conseguiu fazer. Porque ela só queria começar a fazer quando tivesse feito. Quando já entendesse tudo. Aí não, cara, vai começando a fazer, vai testando isso aí até você entender. Ok?
Entendido? Alguma dúvida a mais? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu abro o microfone, certo? Ah, alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer sugerir alguma coisa? Quer. Como é que diz? Não sei se ficou. Eu acho que ficou uma boa explicação da disciplina, né? Eu vou colocar esse vídeo, acho que 17 pessoas aqui, 5 não estão, então boa parte assistiu, certo? Amanhã eu dou conteúdo, não tem exercício ainda, ok? Mas a partir da semana que vem, eu posso passar uma atividade. Eu vou passar uma atividade, uma cor também bem trivial, que é só mesmo para vocês já valendo algum pontinho, tudo, só para vocês se organizarem, tudo. Suba um documento desse jeito no repositório, só para todo mundo realmente garantir que está tudo feito, certo? Ok? E por hoje eu terminaria, né? Estamos voltando agora, tal, não ficar muito estressante. E amanhã eu dou mais um conteúdo gravado, mas já sabe que a partir da próxima terça já teria o conteúdo. E na quarta, como é que diz? O exercício. Ok? Eu irei finalizar a gravação.